Você já deve ter assistido a muitos filmes, gostado de uns, amado outros e se decepcionado completamente com alguns. Mas você já se perguntou como e quando surgiu a história do cinema? E ainda, você sabe quantos segredos ocultos o cinema esconde? É isso que nós vamos dar uma olhada hoje. Pessoal, eu sou o Zinco e o canal está começando agora e é para falar sobre cinema. Se você gosta tanto dessa arte como eu peço que se inscreva no canal para que eu possa te acompanhar, para que você possa me ajudar também igualmente nessa aventura pelo cinema, pela cinematografia, porque essa é a nossa paixão, não é verdade? Então peço que se inscreva, por favor. Então vamos lá para o vídeo. 1. Black Maria. Bem, a resposta para a pergunta que fizemos no começo do vídeo é em 1895 em Paris, durante a Belle Époque. Ao longo da história, muitas descobertas, muitas invenções contribuíram para que o cinema se desenvolvesse como nós conhecemos hoje em dia, como por exemplo a câmera escura de Leonardo da Vinci. Mas como as principais e de maior contribuição, nós podemos citar por exemplo o cinetoscópio, que foi descoberto em 1894 em uma fábrica do empresário Thomas Edison. Com esse aparelho foi possível criar as primeiras imagens, pode-se dizer os primeiros curtas-metragens, e Thomas Edison foi o primeiro a produzir Black Maria, um curta-metragem que começou a história do cinema e é considerado o primeiro filme existente, que é basicamente isso. Vai dizer que não é um pouco assustador, né? Nós também podemos citar, o cinematógrafo, que foi desenvolvido a partir dessa invenção anterior do Thomas Edison. Os inventores são os irmãos Lumière. Diferentemente dos outros aparelhos, este era capaz de gravar e projetar imagens de forma fácil, assim sendo qualificado para a produção de filmes. Louis Lumière, desta forma, se tornou o primeiro cineasta a produzir um curta-metragem de 45 segundos sobre os funcionários da fábrica da família. E assim, quando os irmãos projetaram essas imagens em uma cafeteria em Paris, se tornaram os primeiros da história a dar o estopim da era cinematográfica. E então foi assim que a história do cinema se originou. 2. Onde os fracos não têm vez. Você sabia que em alguns anos atrás, um grupo de psiquiatras da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, reuniu cerca de 400 filmes para analisar personagens com transtornos mentais, exatamente como a psicopatia. Este projeto reuniu filmes lançados entre 1915 e 2010. Dentre os personagens analisados, nós podemos citar Alex Delarge do filme Laranja Mecânica, dirigido pelo grande cineasta Stanley Kubrick, e este personagem foi interpretado por Malcolm McDowell. Além de Al Capone, do filme Os Intocáveis, do diretor Brian De Palma, interpretado por nada mais nada menos que Robert De Niro, e muitos outros mais. Após algumas exclusões então de alguns curtas-metragens com os personagens um pouco exagerados e caricatos, sobraram então 126 filmes a serem analisados. Desses personagens então 105 eram homens e 21 eram mulheres. Então no pódio, com personagens como Henry Lucas de Henry, o retrato de um assassino, interpretado por Michael Rooker, e Hans Becker do filme M, o vampiro de Düsseldorf, interpretado por Peter Lorre, o icônico antagonista do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, dirigido pelos irmãos Coen, Anton Chigurh, foi considerado eleito o psicopata mais fidedigno da história do cinema, interpretado por Javier Bardem, que conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 2008 por seu desempenho nesse papel. Até foi comparado a criminosos da vida real, com aquela capacidade fria, aquela conduta calculista e a capacidade de dormir tranquilamente depois de ter feito todos aqueles trabalhos. Então o Oscar foi muito mais que merecido. E quando você assistir a Onde os Fracos Não Têm Vez, quando você vê Anton Chigurh em tela, você não está vendo um antagonista, você não está vendo um vilão. Aquele personagem ultrapassa a tela, a realidade ficcional.
ela é a realidade, ela é o mundo real, é o retrato mais fiel de um psicopata, uma pessoa que existe e consegue realizar todas aquelas maldades de uma forma muito tranquila, com a mesma tranquilidade de quando você escolhe entre uma Coca e uma Pepsi para beber no final de semana. Então, quando ver Anton Chigurh, saiba que ele não é só um vilão, ele é um psicopata mais bem retratado da história do cinema. Mas então você pode pensar, mas o Dr. Hannibal Lecter comete todas aquelas maldades e não é considerado assim tão real, então quer dizer que aquela maldade dele é ficcional, que não pode ocorrer na vida real? Na verdade pode sim, mas Anton Chigurh é mais real ainda, então é assustador, não é? Falando então de Dr. Hannibal Lecter, vamos falar de agora um dos filmes mais famosos do gênero terror. 3. O Silêncio dos Inocentes. Provavelmente você já assistiu ao Silêncio dos Inocentes, caso não, basicamente é uma história, né, que retrata ali, que conta a história de um agente do FBI que vai ali trabalhar no caso de um assassino em série que mata exclusivamente mulheres. E sempre nos corpos é encontrado na garganta das vítimas um casulo de mariposa. E esse serial killer é denominado Buffalo Bill. Ela vai contar com a ajuda do serial killer, psiquiatra, ex-psiquiatra e também psicopata e canibal Dr. Hannibal Lecter, que agora está preso numa espécie de sanatório, né? Com toda a experiência do psicopata psiquiatra, ela vai tentar conseguir ir atrás do bandido, do serial killer. E a atuação do Anthony Hopkins também foi muito bem elogiada, ganhando um Oscar de ator coadjuvante também pelo seu papel neste filme. E também essa grande interpretação dele atravessou as telas, teve consequências na vida real. A apresentadora de televisão Martha Stewart terminou o seu relacionamento amoroso com Anthony Hopkins depois de ter o visto interpretar o personagem Dr. Hannibal Lecter, e por ela não conseguir parar de associar ele ao personagem e ter um pouco de medo. Então, mais uma vez, a interpretação do personagem sobressai as telas, a maldade do personagem teve consequências na vida real e sobressaiu das telas. Mas a curiosidade não é só essa não. Por acaso você sabia que na retratação do pôster de O Silêncio dos Inocentes, a mariposa, aquela mariposa que tem uma caveira nas costas, tem um segredo ali? A mariposa é conhecida como borboleta caveira ou ainda mariposa da morte, e ela tem um significado para o filme, né? Que é aquele casulo, aquela pupa, significa metamorfose, que se associa bem ao personagem antagonista do filme, Buffalo Bill, e eu não vou me aprofundar muito se caso você não tenha assistido o filme para você não ter spoilers. Mas aquela caveira retratada ali nas costas da mariposa no pôster do filme não é qualquer caveira não. Se você prestar um pouco de atenção e ali olhar mais um pouquinho de perto, você vai perceber uma coisa incrível e assustadora. Você vai ver que a caveira é formada por 7 mulheres, o corpo de 7 mulheres. E este detalhe é uma homenagem à fotografia do grande artista Salvador Dalí e Philip Haussmann, chamada Involuptas Mors. E sabendo disso e ainda com todo o contexto do filme, fica muito mais assustador. E agora uma curiosidade extra que não é tão assustadora assim. O primeiro caso de pupa do filme, onde tem aquele casulo, né, na garganta do personagem da vítima, é na verdade feito de Tootsie Roll, que é uma balinha de caramelo com chocolate, e Gummy Bear, que é aquela balinha de gelatina em forma de ursinho. Então seria comestível, então não seria tão ruim assim estar na garganta, né? Caso você não tenha assistido ao filme O Silêncio dos Inocentes, eu recomendo, é um dos meus filmes preferidos, não só de terror, como de todo o cinema. Sério mesmo, é legal. Ainda que seja assustador, né? Tem aquele grande Dr. Hannibal Lecter, né? Que comete uns crimes um pouco horrendos, sabe? De canibalismo, né? Muito fofinho. Mas ainda assim é um filme muito interessante, recomendo. Então, pessoal, gostaram dessas curiosidades, no mínimo estranhas do cinema? Então espero vocês no próximo vídeo e convido vocês a se inscreverem no canal se gostam tanto dessa arte tão frutífera que nos dá tantos frutos, tantas ideias, tantos sentimentos, tantas curiosidades. Então, por favor, se inscreva se você quiser e
se você amar o cinema, claro. E até a próxima, cinéfilo!